Salve, salve! Sejam bem-vindos ao nosso encontro de toda semana, com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais, equipe Apostos aqui com Marcelo Lucena, Miguel Paludeto e o Gabriel Galati na coordenação e edição. Sempre lembrando para se inscrever no canal Gol Olímpico Podcast no YouTube, para gerar cada vez mais o engajamento da marca nas redes sociais. Não é isso, meu caro Miguel Paludeto? Tá tudo bem, Miguel? Salve Brasil, salve Marcelo, Breiler, Gabriel e todo mundo que nos assiste. É sempre uma honra estar podendo fazer esse programa. E é isso aí, hoje com o Breiler Pires, um convidado muito especial. Breiler, por favor. Opa, prazer Miguel, Marcelo, Gabriel. Uma honra participar desse papo com vocês. É isso aí, seja então bem-vindo ao Gol Olímpico Podcast. Breiler Pires, jornalista mineiro. Aliás, Breiler, eu estava lendo aqui algumas reportagens. O rótulo de jornalista esportivo, como é que tu vê essa situação? Jornalista esportivo. Tu acha também que existe um jornalismo de futebol específico ou tu se vê no âmbito geral? O jornalismo tem que estar preparado para tudo, a todo instante. Então, Marcelo, eu defendo essa ideia. Quando eu fiz jornalismo, sempre gostei muito de futebol, de esporte em geral, mas quando eu me dispus a fazer jornalismo, eu estava disposto a abraçar o que viesse, né? Quando a gente é jovem, a gente não escolhe muito qual editoria ou qual área quer abraçar. Mas, para mim, o jornalista é preparado e é formado para lidar com todo tipo de situação. E mesmo aquele que cobre somente esporte, que cobre só futebol, ele precisa estar preparado para lidar com situações que fogem muito ao campo-bola. Então, a gente percebe que o futebol está sempre se misturando com a economia, com a política, com cultura, com sociedade. Então, eu me vejo como um jornalista. Eu entendo, né, você rotular, ou separar, ter uma especificação para jornalista esportivo, mas eu prefiro me identificar como jornalista, porque, para mim, hoje eu estou cobrindo esportes, hoje eu estou falando sobre esportes. Mas acredito que, dependendo de como a carreira caminhar, ou até mesmo como as coisas caminharem, eu me vejo também cobrindo outros assuntos e outros temas. E aí a gente entra na questão da imparcialidade, né? O jornalismo e a imparcialidade. Revelar ou não o time do coração é um velho tabu ainda na imprensa, né, Breiler? Porque o jornalista não gosta de revelar a paixão clubística, às vezes. Então, Marcelo, esse é um tema delicado, primeiro porque a gente vive num país muito violento, e o ambiente do futebol no Brasil ainda é muito tóxico, e acho que não é uma exclusividade só nossa, né? Em todos os lugares do mundo o futebol desperta esse tipo de paixão, de sentimento. Então, muitos colegas têm receio em revelar, até para não sofrer algum tipo de agressão, e agressão não é só física, né? Agressão virtual, agressão verbal, isso acontece muito. Mas eu acredito que a gente precisa começar a mudar um pouco até a percepção do público sobre a figura do jornalista. Eu sempre fui torcedor. Diferentemente de um jornalista de economia, de um jornalista que cobre política, eles não nasceram torcendo por um ministro da economia ou militando por um partido político. Então, isso acontece mais tarde, na vida adulta. A gente começa a torcer desde criança. Isso é algo inseparável do nosso caráter, da nossa personalidade. Então, eu tento desmistificar um pouco. Eu não saio com uma placa pregada na camisa dizendo sou vascaíno, mas não me importo de brincar com isso nos programas. A gente sempre, na ESPN, fala, o pessoal tira sarro. Quando me perguntam, algum torcedor manda mensagem na internet, eu respondo numa boa. Não tenho problema em ser identificado como um torcedor do Vasco, mas o que eu tento fazer, até para ser justo com o público, para dar opção de quem me assiste, de quem me acompanha, de quem vê as minhas análises, fazer um julgamento de valor e pensar, pô, esse cara está falando isso porque ele é vascaíno. Ele tem o direito de pensar dessa forma. E da minha parte, eu tentar ser não imparcial, porque eu vejo que a imparcialidade é um conceito meio utópico do jornalismo. A gente tem de tentar ser justo com o público, ser justo com nossas fontes, ser justo com o nosso trabalho. E eu tento fazer isso, ser o mais justo possível. E agora, quem garante que a minha paixão de clube, minha paixão de infância, não interfere, mesmo que inconscientemente, na minha análise, nas minhas reportagens, nas minhas escolhas editoriais?
é algo muito difícil de separar. É um exercício diário, exercício que a gente tem de fazer, sim, como jornalista, para tentar ser o mais isento possível, o mais justo possível, mas eu vejo que não é justo também o torcedor saber qual time que eu torço, até para fazer o tipo de juízo de valor que ele imaginar. Está aí, portanto, o Miguel Paludeto, nosso convidado de hoje, Breiler Pires. Isso aí, Breiler, como e quando que foi que te deu essa vontade? Falou, putz, eu quero ser jornalista. Miguel, é curiosa essa pergunta, porque eu, até, sei lá, perto de fazer vestibular, eu tinha na minha cabeça que eu nem ia fazer faculdade. Não era uma realidade, uma perspectiva para mim. Foi algo que surgiu meio de surpresa, e eu fui fazer vestibular em 2003, 2004. Então, até ali, pelo menos nas pessoas do meu bairro, lá em BH, um bairro de origem mais humilde, não era muito comum as pessoas fazerem faculdade, a gente ia trabalhar, ia buscar um emprego, e eu já estava nessa de, tem que olhar, preciso fazer alguma coisa, está terminando o ensino médio, sempre estudei em escola pública, mas a partir do momento em que pintou a perspectiva de fazer uma faculdade, buscar uma carreira acadêmica, né, ou pelo menos ter uma formação acadêmica, acho que o que pesou muito foi o fato dos meus pais serem gráficos, e eu sempre fui apaixonado por jornal, por papel, por impresso. Então, eu sempre quis ser jornalista para trabalhar com jornal. E aí é curioso também, porque a minha geração já pegou jornalismo impresso em decadência, ou pelo menos em dificuldade. Eu tive o prazer e o privilégio ainda de trabalhar na Placar por 5 anos, a revista que eu cresci lendo, mas ainda assim já num outro momento, num momento em que o jornalismo já estava migrando para as plataformas digitais, mas pelo menos eu me senti realizado por ter colocado isso no meu currículo, né? Ter trabalhado num veículo impresso e realizado o meu sonho, que nunca foi trabalhar na TV, ou pelo menos trabalhar com audiovisual. Eu fiz jornalismo pensando em trabalhar com imprensa escrita, principalmente no jornalismo impresso. E, Breiler, quando você fez jornalismo, você já sabia que você queria trabalhar com esporte, ou você tomou essa decisão ao longo da sua jornada como jornalista? Não tinha essa... Eu sempre gostei, né, de esporte, cresci jogando bola, mas não tinha esse direcionamento específico. Aconteceu por eu ter afinidade com o tema, então na própria faculdade, quando tinha algum trabalho, alguma coisa envolvendo esporte, eu estava no meio, as pessoas já me acionavam naturalmente, por saber que eu gostava, e aí eu fui me direcionando por acaso mesmo, e acho que até por ter essa bagagem, essa vivência no esporte, isso facilitou, mas eu não tinha ali, quando eu entrei na faculdade, pensando, eu quero ser comentarista, eu quero ser jornalista esportivo. Não, e até é muito, muito curioso que quem está no ramo, né, muitos colegas falam, poxa, esse era o meu sonho de vida, eu me sinto plenamente realizado, mas o meu, de fato, não era. O meu objetivo, quando eu entrei na faculdade, era trabalhar no jornal impresso ou numa publicação impressa. Realizei esse sonho na Placar, uma publicação esportiva, não podia ser melhor, né? Juntou a paixão pelo esporte com a paixão pelo impresso. Pois é, falando assim em Placar, lembro também a minha infância, que eu lia muito a revista Placar, né? Eu sou ali no final dos anos 80. Eu lembro muito da matéria da máfia, né? Da máfia da loteria esportiva, grandes matérias, aliás, para o esporte brasileiro. Marcou uma época. Tu chegou ali meados de 2011 na Placar, talvez, né, Breiler? Eu cheguei no fim de 2010. 2010 e ficou até 2015. 2015, fim de 2015. E como é que foi esse tempo na Placar? Foi tipo uma realização de um sonho mesmo? Aquela criança que lia, né, que folheava a revista e de repente está lá trabalhando na redação? Foi, cara. Foi de verdade, foi meio que... O dia que eu cheguei na redação da Placar, que ficava na Editora Abril, né, em um prédio gigante com várias revistas, então era meio que você está no parque de diversões. Então, na redação da Placar, o momento mais esperado para a gente era quando a gente fechava a revista e chegava o carrinho lá com as revistas impressas, recém-saída da gráfica, ainda quentinha, com aquele cheiro de tinta. E era essa magia mesmo, de ver a revista, o nosso trabalho ali impresso, de poder pegar, né, ter essa coisa sensorial com o trabalho. E para mim foi... eu cresci lendo a Placar, né, assim como você, e uma revista que marcou minha juventude, minha infância. De certa forma, a gente até aprende a ler com a Placar, porque claro que eu frequentava escola, tinha alfabetização formal,
mas a Placar que me formou meu caráter como amante do futebol e até como torcedor. E ter a oportunidade de trabalhar nesse lugar que eu cresci lendo foi algo muito simbólico e para mim, eu sempre digo, né, a passagem pela Placar foi a que mais me realizou. Não, é quase como você querer ser jogador de futebol e ter a oportunidade de jogar no time que você torcia de infância, né? Então eu faço esse paralelo porque realmente se tinha um lugar onde eu queria muito trabalhar e me realizei com isso, foi ter chegado a Placar. E não foi quando eu faço jornalismo, eu não entrei, poxa, eu vou trabalhar na Placar. Foi algo muito por acaso e eu comecei a trabalhar na Placar ainda em Minas, cobrindo os times mineiros, né, Cruzeiro e Atlético, como freelancer para a Placar, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar na redação em São Paulo. Mas não foi sempre muito por acaso e, felizmente, esse acaso me levou a trabalhar na Placar por 5 anos. Foi uma experiência bem legal, consegui fazer grandes coberturas, fazer matérias de impacto, matérias que fugiam muito do campo e bola, né, e fazendo um pouco do jornalismo que eu acredito que deve ser de ter um olhar aprofundado, de ter um olhar crítico. A Placar sempre teve esse perfil combativo. Então, você citou a grande investigação da máfia da loteria esportiva nos anos 80. Então, isso sempre fez parte da história da Placar. Foi feita pelo Juca, né? Foi o Juca Kfouri? A Placar era dirigida pelo Juca. O Juca não fez a matéria, mas ele foi o grande responsável por colocar de pé, por bancar essa matéria que abalou a estrutura do futebol brasileiro. E uma missão da Placar era, de certa forma, balançar um pouco as estruturas do futebol brasileiro, de tentar promover mudanças, de tentar mostrar caminhos, de investigar o poder do futebol. Então, para mim, a Placar teve uma importância histórica muito grande e ter contribuído, ainda que seja um grãozinho de areia com essa história, né, no período que eu estive por lá, é uma satisfação e um prazer muito grande, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalhei na Placar um dia. Sem dúvida nenhuma, realmente marcou uma era no jornalismo esportivo brasileiro. Mas, Breiler, assim, as tuas matérias, então, elas têm 3 temas ali básicos, né? Eu acho, assim, eu acredito. É o futebol, obviamente, a política e também a questão do racismo, assim, de coisas que afetam a sociedade, né? Homofobia também. Como é que tu vê hoje essa questão? O futebol e a política. O futebol é um meio essencialmente político, não tem como separar? E o torcedor consegue discernir isso, o ouvinte, o telespectador? Então, é meio chato às vezes, né, Marcelo, quando a gente propõe ou diz que o futebol e a política se misturam o tempo inteiro. Porque o torcedor, cara, muitas vezes liga no futebol para assistir uma partida, assistir um programa de esportes, para dar aquela desafogada, é quase como uma válvula de escape da rotina, do estresse, do dia a dia, das notícias mais pesadas de economia, de política. E aí, de repente, propor esse tipo de abordagem gera, às vezes, uma insatisfação. O cara tá ali, quero assistir futebol, lá vem esse cara falar de política de novo. Não quero saber da política do meu time. Mas a gente, como jornalista, tem a missão de levar esse tipo de informação, ainda que desagrade, porque a gente só consegue ser justo com o público se a gente mostrar também esse lado do futebol. A gente não consegue entender o resultado de uma partida ou de um campeonato, porque um time foi campeão, porque um time foi rebaixado, sem abordar as estruturas políticas do futebol. Uma contratação só é feita porque houve antes uma decisão política. O dirigente que toma essa decisão só está ali porque houve uma articulação política para colocá-lo naquele lugar. Então, se o torcedor não acompanha ou não está por dentro do que acontece na política do futebol, que vai muito além da política de clube, né, de conselheiro, de votação, ele não consegue entender plenamente o que está acontecendo no campo. Então, eu sempre digo, é super importante fazer uma análise técnica, uma análise tática aprofundada, mostrar de fato como as equipes jogam, formação tática, levar isso de forma didática ao público, assim como é extremamente importante equilibrar as duas coisas, ter a análise do campo e ter também o extracampo, bastidores, porque o torcedor, de fato, só vai ter essa percepção se ele tiver o máximo de informações possíveis sobre o seu clube, sobre a estrutura de poder que rege o futebol, porque só assim a gente consegue também propor um debate
para melhorar o futebol. A gente, no fim das contas, o jornalismo, ele investiga, ele publica uma matéria incômoda para dirigentes ou até mesmo para torcedores, porque a gente está caminhando para buscar uma melhoria para o futebol, porque a gente também quer ver um futebol evoluído, um futebol melhor. Então eu vejo que não dá para separar a política de futebol ou do esporte como um todo, porque eles se misturam o tempo inteiro, e por mais que a gente queira desafogar, por mais que a gente queira, né, um ambiente fora de discussão política, pura e simples, ou discussão partidária, a gente tem de tratar desse tema, por mais que alguns se incomodem, sobretudo dirigentes. Né? Dirigentes, quando a gente vai tratar de política, o cara solta nota oficial, liga na redação para reclamar, mas é necessário, faz parte do nosso trabalho. Agora, Breler, falando especificamente do que aconteceu no último final de semana, né? No caso lá em Porto Alegre. Aliás, por curiosidade, de novo, sempre o estado do Rio Grande do Sul, né, está envolvido. Porque eu lembro do caso Aranha, não foi assim diretamente a torcida do Inter, mas o jogo foi em Porto Alegre. Como é que tu vê toda essa situação, esse imbróglio, e ainda mais tendo o Mano Menezes no centro também das opiniões, assim? Que o Mano, eu lembro da situação com um jogador, foi com o Gerson? Com o Gerson. Foi 2020, né? O Mano como um centro representante ali do Internacional. O que tu acha de todo esse imbróglio, de tudo que aconteceu lá em Porto Alegre? Então, infelizmente, esses episódios racistas são uma tônica no futebol, fazem quase parte de uma cultura que é tóxica, é ruim, mas muito normalizada no ambiente do esporte, que são essas ofensas racistas. E o racismo, ele é um problema mundial, mas há algumas coisas que a gente precisa saber diferenciar até para combatê-lo. Você citou o problema no Rio Grande do Sul. De fato, lá há um problema também de uma tolerância maior a atos racistas. É que, no caso Aranha, houve uma tentativa enorme de tratar o Aranha como louco, desequilibrado, como alguém que estava fazendo aquilo para tentar prejudicar o Grêmio. Então, a reação foi muito forte à denúncia do Aranha. Então, é preciso que se olhe isso de uma maneira diferente para combater de forma mais eficiente. Na Libertadores, por exemplo, esses casos têm sido cada vez mais comuns. E ocorrências de injúria racial, de racismo, aconteceram em praticamente todas as rodadas dessa Libertadores. Sempre teve um torcedor flagrado praticando um ato desse tipo. Então, quando há esse tipo de coisa, é preciso tomar uma atitude diferente. Mostra que é um problema maior e um problema localizado. Então, a América do Sul tem sido uma vergonha para o futebol mundial, por tantos casos de racismo em série e uma tolerância que beira a desonestidade, uma tolerância que faz com que a gente comece a acreditar que as estruturas de poder não só chancelam o racismo, como, de certa forma, são molas propulsoras do racismo. Então, as entidades não podem ser mais coniventes. Eu defendo que é preciso criar um protocolo antirracista para o futebol. Para o árbitro saber o que fazer. No jogo do Corinthians contra o Internacional, em que o Edenilson denuncia uma injúria racial praticada pelo Rafael Ramos, o árbitro, no momento da denúncia, ele fica perdido. Ele não sabe para onde vai, a quem ele recorre. E se há um protocolo deixando bem claro que quando o árbitro é informado de uma denúncia ou um possível episódio de racismo, tem de parar o jogo automaticamente. Para mim, isso é o básico. Não dá para continuar uma partida depois de uma denúncia tão grave. A partir do momento que a gente dá esse peso, que a gente mostra a gravidade de algo do tipo, a gente tende a caminhar para conscientização. A gente tende a nem que seja uma conscientização forçada. Então, para mim, isso é primordial. E no caso específico do Edenilson, é claro que ainda está sendo investigado, o Rafael Ramos ainda não foi indiciado pela polícia ou pelo Ministério Público. A gente sempre dá também preserva, né, o princípio da presunção de inocência, mas é preciso observar o que acontece com vítimas ou possíveis vítimas de racismo no futebol. Elas são desautorizadas, desacreditadas, sempre tratadas como destemperadas,
geralmente, quando acontece, um jogador negro se revolta ao ser chamado de macaco ou ser ofendido de maneira racista, a gente vê os companheiros tentando cercar, não, deixa para lá, esfria a cabeça. E quando uma pessoa é ofendida dessa forma, essa é a reação natural, é uma reação de alguém que foi desrespeitado, de alguém que foi violentado, de alguém que foi agredido. Então, é preciso também que as pessoas parem de culpar as vítimas e as pessoas que denunciam o racismo. Porque sempre que isso acontecer, quando um outro jogador negro sofrer algo do tipo, ele vai pensar, poxa, olha o que aconteceu com o Edenilson, olha o que aconteceu com o Gerson. E aí o Gerson, eu cito, para entrar no caso do Mano. O Mano Menezes, naquele episódio, naquele jogo, quando o Gerson denuncia, diz que foi chamado, sofreu uma agressão racista do Índio Ramírez, o Mano Menezes, que era o técnico do Bahia, vai chamar o Gerson de malandro. Para com isso, você está de malandragem. O Mano soube da boca do Gerson que ele poderia ter sofrido uma ofensa racista e agiu daquela maneira, tratando isso como malandragem do futebol. E ele nunca se retratou por isso, ele nunca pediu desculpas ao Gerson, ele jamais foi questionado, ele volta a trabalhar no Brasil, vai para o Internacional, que se diz o Clube do Povo, que tem feito campanhas antirracistas, louváveis, por sinal, e ninguém o questiona por isso. É uma mancha no currículo do Mano Menezes como técnico, essa passagem, e fica por isso mesmo. E, ironicamente, ele estava envolvido, dessa vez, do lado que denunciou o racismo. E o Mano age, de certa forma, de forma parecida como agiu em 2020. Então, mostra que não aprendeu nada, não houve uma conscientização, não houve pessoas próximas ao Mano dizendo, olha, você errou ali. Independentemente do desfecho do caso, o Índio Ramírez não foi punido por falta de provas, mas naquele momento o Gerson era uma pessoa fragilizada. O Gerson era alguém que possivelmente ouviu um xingamento racista e o Mano tratou daquela maneira. O tratou como um malandro, alguém querendo levar vantagem. Então é preciso que a comunidade do futebol, especialmente as pessoas brancas, os jogadores brancos, dirigentes brancos, que a gente costuma cobrar muito de jogadores negros, né? Ah, não, os jogadores que sofrem isso precisam denunciar, precisam se posicionar, mas a gente tem de cobrar, sobretudo, dos atletas brancos, que têm o privilégio de não sofrer esse tipo de agressão, para que não só defendam companheiros de profissão, mas para que também se posicionem, se tentem se engajar mais em campanhas antirracistas e cobrar das autoridades, do poder de futebol, mecanismos que protejam atletas negros desse tipo de ofensa, sobretudo, que protejam a comunidade do futebol. A partir do momento que há racismo, a integridade do esporte, a integridade do jogo é quebrada. É inadmissível ainda que em pleno 2022 ainda tem esse assunto em pauta. Mas antes de passar para o Miguel, quero mostrar aqui para o Breiler, deixa eu tentar virar a câmera aqui, ó, desse movimento aqui, não sei se ele está vendo, esse aqui sou eu, ó. Chega de racismo, que eu usei lá na Arena do Grêmio, foi em 2016, um evento lá em Porto Alegre, que o Breiler também, né, tem essa camisa. Aliás, eu fiz a postagem também no feed do Instagram, também vem do Instagram do Breiler. Miguel Paludeto. O Breiler, e a gente vê que esses episódios de racismo não foi só no jogo, né, do Internacional e Corinthians, a gente vê que é bem recorrente, que vem acontecendo continuamente nos jogos da Libertadores, principalmente. Aconteceu o caso lá do torcedor do Boca, aconteceu em um jogo do Palmeiras, se não me engano, contra o Emelec, tenho certeza. O que você acha que seria necessário fazer para melhorar essa situação aqui na América do Sul, principalmente? É um problema profundo, um problema que vai além do futebol. A gente sabe que o racismo é uma chaga social que a gente tem de combater em várias esferas, mas o futebol pode fazer mais. A partir do momento em que existe um ambiente que tolera mais esse tipo de acontecimento, então, se você sair na rua, você não acontecer. A gente sabe, vivemos num país racista, mas dificilmente uma pessoa vai xingar de macaco alguém que nem conhece. Se você estiver num teatro, num evento musical, isso não é raro. A futebol autoriza os torcedores, mas os próprios atletas, a terem comportamentos discriminatórios. É preciso ser mais enérgico, e eu cobro esse protocolo antirracista, que é um protocolo, na verdade, antidiscriminação, que vai combater homofobia, vai combater qualquer tipo de preconceito, com
uma rigidez maior. Punir equipes com perda de mando de campo, com interdição de estádio, quando um objeto era arremessado no gramado, o que começou a acontecer? Quando um torcedor do seu time joga um radinho, uma pilha, um celular no campo, os próprios torcedores em volta identificam, falam, pô, foi esse aqui, o torcedor é detido, sofre uma sanção, e a partir do momento que o torcedor é identificado, o clube não é punido. Isso não acontece em casos de racismo. No caso do torcedor do Boca, o setor, Miguel, no jogo da Arena, ele faz gestos imitando macacos, profere xingamentos racistas e ninguém em volta dele se incomoda. Os torcedores estão lá de boa, estão achando graça, estão dando risada. Então, a partir do momento em que houver punição esportiva, e aí eu não creio que o caminho é só a punição individual. Tem de existir a corresponsabilização dos clubes. É duro, é chato o seu clube perder pontos, perder mando de campo por uma atitude imbecil, uma atitude criminosa de indivíduos específicos, mas só assim a gente vai caminhar para uma evolução. Só com punição esportiva, não só... E hoje a gente tem... a Conmebol multou $100 mil, $90 mil. Os clubes pagam isso e deixam para lá, não vão promover uma campanha com seus torcedores, não tentam criar mecanismos nos próprios estados para identificar esse tipo de xingamento. Então, só vai acontecer uma mudança quando mexer, não apenas no bolso, mas com a cadeia econômica do futebol, porque a partir do momento que não tem mais jogo com ofensa racista, aí o poder do futebol vai ser forçado a tomar atitudes mais severas, a criar campanhas permanentes antidiscriminação para combater não só o racismo, mas outro tipo de preconceito. E às vezes punir esportivamente também, né? Tirar ponto do time, eliminar direto já da competição. Quem sabe assim, esses torcedores, porque geralmente um torcedor que sai da Argentina para vir para São Paulo assistir o time é um torcedor apaixonado, né? Não é qualquer um que faz isso. E às vezes tirar o ponto do time, eliminar, que seja, talvez fala, putz, estou prejudicando o meu time, velho. Sabe? E às vezes isso talvez seria muito, daria resultado fazer isso, né? E aí a questão é que, assim, né, talvez o cara fala, putz, não vou xingar aqui, não vou ofender o outro aqui, mas na cabeça dele não muda, né? É isso. Infelizmente, a gente tem que caminhar do caminho pela educação à força, pela dor, porque a sensibilização, a conscientização deveria acontecer de maneira humana. Você nunca cometer um crime desse que desumaniza a pessoa, comparar um ser humano com um macaco, e há muitas desculpas quando isso acontece, de torcedores argentinos, principalmente, dizendo não faz parte da nossa cultura, nós chamamos até pessoas brancas de macaco, e eles sabem que se trata de um insulto racista. Eles sabem que esse insulto fere, e por isso, no futebol, se sentem autorizados a praticar. Então, também defendo que deve ocorrer punição esportiva, como ocorreu com o Grêmio no caso Aranha, e ficou por ali, depois nem um outro clube foi punido, mas se tiver esse tipo de punição garantida em regulamento, por um protocolo antirracista, aí a gente não vai ter mais dúvida. Quando acontecer, e esse protocolo é muito simples, aconteceu com um clube uma vez, punição severa, mando de campo, multa pesada. Aconteceu a segunda, aí já não tem tolerância, é perda de pontos, eliminação da competição, porque aí o Boca, por exemplo, já estaria eliminado da Libertadores. E aí pode ser qualquer time, se tem força política ou não, se é forte nos bastidores da Conmebol ou não, ele vai ser punido, porque isso está previsto em regulamento. Tantos casos, né? Eu estava tentando puxar aqui pela memória o do De Sábato, foi com grafite, né? No São Paulo, na Libertadores 2005. O jogo foi parar até na delegacia, né? Do Morumbi para a delegacia. Teve um caso também do Daniel Alves, no Barcelona, que ele foi cobrar o escanteio, jogaram uma banana. Contra o Villarreal. E ele, ironicamente, né, descascou a banana e comeu. Mas, Breler, assim, tem situações... O que tu acha que muitas pessoas acham que tem muito mimimi no futebol. Tu concorda ou não com isso? A questão do mimimi, os haters das redes sociais... Tem aquela provocação, né, até de homofobia com os times, os tricolores, enfim. O que tu acha de tudo isso daí, desse mimimi, né, que
que todos falam. Ô Marcelo, Existe ou não? na minha época, mimimi no futebol era o jogador não poder comemorar um gol tirando a camisa. Isso daí, para mim, é um mimimi clássico. Poxa, por que o jogador... Cara, o cara comemora, marcou um gol, ele pode fazer o que ele quiser, ali, guardadas os devidos princípios de convivência. É o momento máximo do futebol, né? Tirar a camisa não fere ninguém. Né? Então, o cara não pode ir comemorar com a torcida, subir aquelas escadinhas das novas arenas. Poxa, isso para mim é o tipo de coisa que dá para a gente classificar de mimimi. Agora, você chama... E hoje em dia não tá podendo nem driblar mais. Esses dias mesmo o Neymar foi dar um chapéu, o árbitro deu o cartão amarelo para ele. É isso, perfeito, Miguel. Mimimi clássico. O cara deu uma lambreta, vai lá o zagueiro tirar a satisfação. Para mim, isso a gente pode chamar de mimimi. Agora, uma pessoa que te diz, olha, você está sendo preconceituoso. Isso não é mimimi. É simplesmente uma chamada à reflexão. Pô, será que não custa pensar? Não custa falar, poxa, mas eu falei isso, deve ferir a outra pessoa. Eu gostaria que fosse comigo. Eu vejo muita gente da minha geração falando, poxa, mas na minha época de escola, o bullying corria solto e todo mundo era feliz. Mentira, não era feliz. Quem era agredido não era feliz. A questão é, o mundo está mudando e pessoas que sempre foram agredidas passaram a reagir, passaram a gritar, passaram a denunciar. E a gente precisa acompanhar as mudanças do mundo. No passado, era normal que jogadores fossem chamados de macaco. Eles levavam isso, faz parte do jogo. Era normal que jogadores apanhassem de torcedor. Que bom que nós evoluímos e, embora esses episódios ainda aconteçam, a gente já não acha mais normal. As pessoas começaram a reagir. Então é preciso que se separe. Mimimi, esse tipo de frescura realmente no futebol, o torcedor, o cara raiz ali, perde a paciência. Mas agora, lutar contra a discriminação, seja ela racial, de gênero, sexual, isso é o básico da evolução humana. Então, as pessoas que estão resistentes o cara uma hora vai precisar se ligar, porque os filhos ou os netos dele um dia vão se envergonhar. Eles vão olhar para o passado e pensar, poxa, meu pai, o meu avô era racista, era homofóbico. Olha aqui, tinha posts na rede social dele chamando, brincando, fazendo brincadeiras homofóbicas. Então, a partir do momento que essas pessoas se tocarem, e todos nós, em algum momento da vida, fomos homofóbicos, fomos racistas, e às vezes somos ainda, até de forma inconsciente, mas a gente precisa trabalhar para mudar esses comportamentos, para reconhecer, primeiro, que existe esse comportamento, e tentar ser uma pessoa melhor. E no futebol, isso precisa acontecer de uma forma mais radical, porque, eu repito, é um meio muito tóxico. Os próprios jogadores de futebol hoje estão esgotados mentalmente, porque é um abuso nas redes sociais, um abuso constante, abuso psicológico, e isso a gente precisa tratar. Nenhum profissional, por melhor que ganhe, o cara ganha 500 mil de salário, ganha 1 milhão, ele tem que aguentar ser xingado. Não. Tem alguns tipos de ofensa, ninguém merece ouvir, sobretudo quando é ofensa racista, quando é ofensa que fere a honra das pessoas. Então a gente tem de trabalhar para criar um ambiente de futebol um pouco mais saudável, para que as pessoas passem a curtir mais o jogo. Poxa, a gente viu o caso recente do Jorge, lateral do Palmeiras, que teve o carro apedrejado por torcedores do Palmeiras. Não foram todos, mas não foi toda a torcida. Não é torcedor do Palmeiras, cara. Uma pessoa que faz isso não pode torcer pro time. Então, mas o pior é que torce. É uma paixão tão irracional que esse cara, ele de fato, ele é torcedor do Palmeiras. Ele tem de ser tratado, Miguel, como torcedor, até para o clube entender que existe esse ambiente. Como se precaver? E há torcedores que agem dessa forma. Há torcedores que depredam o próprio estádio. E o cara é torcedor. Muitas vezes esse cara é o que está ali todos os dias. Ele vai, acompanha. Ele é tão fanático que ele é capaz de atos desse tipo. Mas é preciso mostrar para essas pessoas que esse não é um amor ou uma paixão
aceitável, porque ela é tóxica, ela é prejudicial, ninguém é obrigado a tolerar esse tipo de atitude. E falando sobre esse assunto, cara, eu não entendo o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, que pensa da seguinte forma: eu vou bater no jogador do meu time que ele vai começar a jogar bola. A pessoa acha que batendo, agredindo o atleta do time dela vai resolver a situação. Só vai piorar, velho. E muitos desses torcedores que são organizados, né, recebem até uma ajuda, né, por parte da gestão, da diretoria, né, são bancados muitas vezes, diferente do torcedor comum, né, o torcedor comum quer levar a família, o que afasta cada vez mais o torcedor comum dos estádios, né. E eu não consigo entender, velho, por que você acha que batendo no cara, xingando, apedrejando o carro vai melhorar a situação do seu time? Isso só causa problema dentro do elenco. O jogador só fica mais abalado, só fica com mais pressão e não consegue entregar o resultado. Nem precisa ir longe, né? Num caso desse de violência extrema. O Hugo, goleiro do Flamengo, foi vaiado o jogo inteiro contra a Universidade Católica. O cara só fica mais tenso, ele já sente que o momento não é bom, e é óbvio, a vaia é uma manifestação democrática. A pessoa está no estádio e vaiar ainda é uma manifestação que, por mais que seja, dependendo da vaia, como vaiar um jogador a partida inteira, e acredito que nenhum jogador merece isso, mas por mais que seja desrespeitosa, ainda assim é tolerável como uma manifestação de insatisfação. Mas isso não contribui em nada, e os atletas hoje, de fato, estão muito cansados, além do calendário no Brasil ser muito puxado, com muitos jogos, ele exige uma entrega mental das pessoas que trabalham com futebol que muitas vezes é desumana, de verdade. E as pessoas são resistentes quando eu uso esse tipo de expressão, ser desumano com um atleta ou com um treinador, e sempre vão para a questão do salário. São profissionais que ganham bem, mas nenhum dinheiro paga sua saúde mental, sua paz de espírito. Essas pessoas, o que sofrem agora, e um jogador de futebol, o que ele teve de abrir mão na vida para chegar onde chegou, e são poucos que chegam, se tornam profissionais, é algo que ele teve de fazer muitos sacrifícios. Então, eu tomo muito cuidado, trabalhando como comentarista, para tentar fazer uma crítica que respeite o lado humano dos atletas. Posso criticar o desempenho, posso criticar uma atitude pontual, mas eu jamais tento agredir ou atingir o ser humano, porque eu respeito muito a trajetória de qualquer atleta profissional, porque para chegar onde chegou, o cara teve que ralar bastante. A gente está falando do racismo, a gente não pode não deixar de falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, Breiler. Qual a importância do Vasco da Gama para a sociedade? Abriu as portas para os negros, né, para o futebol lá nos anos, foi em 1920, 23, talvez o primeiro carioca do Vasco da Gama. Eu queria que você falasse um pouco da história do Vasco da Gama, enfim, nessa luta contra o racismo. Então, o Vasco se destacou pela resposta histórica de um documento assinado em 7 de abril de 1924, se recusando a disputar a Liga Carioca daquela época, por ser proibido de ter seus jogadores negros e pobres e operários daquela época, num cenário, um período em que o futebol era totalmente elitizado, ou pelo menos o futebol tido como profissional naquela época, porque existiam muitas ligas informais, ligas amadoras, tinham pessoas pobres, negras, mas eram periféricas, elas não eram tratadas como a elite do futebol. Essa elite era, de fato, fechada a pessoas como o Vasco tinha no seu elenco daquela época. Então foi uma atitude importante, de fato, do Vasco, mas o Vasco não pode ficar preso a isso e entender que ali o Vasco acabou com o racismo no futebol. O Vasco não acabou nem mesmo com racismo dentro da sua própria estrutura. O Vasco só teve, ao longo da sua história, um presidente negro. Então isso mostra que, por mais que o clube tenha conseguido quebrar esse tabu dentro de campo com os jogadores, fora dele ainda é preciso fazer mais. Então o Vasco, por ter essa história, por ter a resposta histórica entre as suas páginas mais gloriosas, precisa ser mais contundente, precisa ter campanhas antirracistas permanentes, precisa olhar para dentro e ver o que precisa mudar. Eu lembro, Marcelo, que quando
em 2012, quando o Cristóvão Borges era técnico do Vasco, ele sofreu xingamentos racistas dentro de São Januário, que é uma contradição maior do que essa. São Januário, com a história que tem, construído com o suor de operários, com o suor dos sócios, sendo palco de ofensas racistas a um treinador negro do próprio clube. E aquilo ali não teve a problematização necessária para a época. O Vasco mesmo não fez nada para defender o Cristóvão ou, a partir daí, criar eu digo, uma interlocução maior com seus torcedores, até para mostrar que um clube como o Vasco não pode ter torcedores racistas, ou não pode ser permissivo com torcedores assim. Então eu vejo que eu sinto de muitos torcedores que levantam essa bandeira de forma muito conveniente, às vezes. O Vasco é o time que lutou contra o racismo. Opa, espera lá, com mais calma. Foi muito importante a resposta histórica, marcou a época no futebol do Rio de Janeiro, mas é preciso que o Vasco saiba que o papel social dele vai muito além e precisa ser efetivo no presente para honrar a história tão rica que tem. A gente está chegando na reta final aqui do podcast, ainda cabe mais algumas questões, mas eu queria, Breila, que tu comentasse a tua relação com o RR. Como é que foi com o RR? Eu acompanhei muito nos canais ESPN, tinha aquela brincadeirinha, o Quem Nunca, que ele sempre citava no ar, né, o Quem Nunca. E também uma passagem tua da entrevista com o Bruno. Como é que foi essa situação? Foi em Contagem, na penitenciária, acho que em 2014. Então, essas duas passagens, Breila. Cara, o Rodrigo Rodrigues foi um dos caras que melhor me acolheu na TV. Ele era muito parceiro, torcíamos para clubes rivais. Sim. E a gente sempre brincava com isso, sempre foi um motivo de resenha nosso. E ele é praticamente uma unanimidade, Marcelo. Eu ainda não encontrei uma pessoa que o conheceu, que conviveu, que trabalhou com ele, que diga uma vírgula, um asterisco sobre o Rodrigo. Era uma pessoa muito querida, um cara muito sociável, e perdê-lo da maneira como aconteceu, né, e foi no auge da pandemia aqui no Brasil, ainda no começo, foi muito doloroso para a gente que teve o privilégio da convivência com o Rodrigo. E eu lembro sempre dele como essa pessoa, até nos momentos ruins, nos momentos de baixa, que ele sentia que rolava ali um baixo astral na equipe, ele tentava levantar a bola, até com humor sarcástico, mas ele sempre era muito para cima e alto astral, e essa é a imagem que eu vou levar para sempre dele, de um cara, de um grande amigo, de um grande colega, de um grande companheiro de profissão, que infelizmente perdeu a vida para a Covid e também, a gente não pode deixar de dizer, para a irresponsabilidade do governo em lidar com a pandemia no Brasil. Se a gente talvez tivesse um governo que lidasse de maneira mais séria, não é garantia de nada, a gente sabe que a vida é muito imprevisível, mas não só o Rodrigo, mas as centenas de milhares de vítimas da Covid no Brasil poderiam ter tido um destino diferente ou terem tido um acolhimento melhor, um atendimento melhor do governo. E sobre a entrevista com o Bruno, foi uma entrevista difícil de fazer, e muita gente, a Placar apanhou muito naquela época por ter, não por ter feito a entrevista, mas por ter estampado o Bruno na capa da revista. Daí gerou muita repercussão, porque muita gente entendeu que, ao colocar o Bruno naquela posição, a Placar estava glorificando alguém que cometeu um crime bárbaro, um feminicídio, a posição de ídolo. E isso não aconteceu, pelo menos na minha visão, porque ali o Bruno aparece na capa da Placar com um uniforme de presidiário. A entrevista aconteceu na prisão Nelson Hungria, onde ele estava detido na época, e a gente dizendo que o Bruno havia sido condenado pelo assassinato da Elisa, não o tratamos com esse olhar. Mas entendemos também as críticas, sobretudo de movimentos feministas, que na época defenderam essa ideia de que era incômodo ver o Bruno na capa de uma revista esportiva. Então a gente até fez uma discussão interna, né, para
para como a gente poderia lidar com isso e até responder essas críticas na época. E a maneira que a gente encontrou é, de fato, dar espaço para que essas pessoas que criticaram na época pudessem manifestar indignação, até uma crítica construtiva à escolha editorial. Mas eu, olhando para trás, era muito difícil também não colocar o Bruno na capa, porque foi uma entrevista exclusiva com ele. Pela primeira vez ele falou com um veículo impresso, e principalmente com um veículo esportivo. E se fosse uma entrevista com o Bruno só para saber o que o Bruno pensa de futebol, lembranças dele, eu entenderia que de fato, né, era descabida. Mas naquele momento o Bruno era cotado para voltar a jogar, quando ele estava cumprindo pena em regime fechado ainda. Essa pena estava longe de acabar, isso é 2014, e houve uma reação das pessoas. Peraí, o Bruno vai voltar a jogar? Como assim? E ele tinha fechado o contrato com um clube do interior de Minas. E a gente, como a maior revista esportiva do país, a gente queria entender, é possível, de fato, o Bruno voltar a jogar enquanto cumpre pena em regime fechado, depois do que ele fez, depois de ter sido um mandante do assassinato de Elisa Samúdio? Então, essa foi a questão central da matéria. E ao apurar, que aí não foi só uma entrevista com o Bruno que a gente publicou, o Bruno foi ouvido como parte da reportagem, mas a gente ouviu especialistas, pessoas do direito, para saber se essa possibilidade existia, e a gente descobriu que sim, era possível o Bruno voltar a jogar por uma brecha da justiça, por uma falha do sistema judiciário brasileiro, porque o Bruno, naquela época, era considerado um preso provisório, não tinha saído a sentença em definitivo dele, a condenação em última instância, e por isso, por estar detido há mais de 4 anos, até então, como um preso provisório, a justiça poderia entender que aquilo de fato não é razoável. Uma pessoa sem uma sentença definitiva presa há 4 anos, vai que em última instância ele fosse absolvido. O cara ia ficar esse tempo todo preso, aguardando a sentença final. Então, por essa falha da justiça, o Bruno tinha a possibilidade de voltar a jogar. A gente revelou isso na época, tanto é que depois da publicação da matéria, a justiça, por meio de recurso, impediu que o Bruno voltasse a jogar. Então, eu vejo que foi importante até para jogar a luz sobre esse assunto, fugindo muito do campo e bola, né, indo para um assunto legal e para o aspecto jurídico da coisa, mas informando as pessoas de que aquela possibilidade existia, e fomos ouvir porque o Bruno queria voltar a jogar. Ele teve a oportunidade também de explicar, dar os argumentos dele, porque ele acreditava que deveria voltar a jogar naquele momento. Muito bem, já estamos aqui nos acréscimos, as considerações finais. Miguel Paludeto. Breiler, e eu queria entrar em mais um assunto antes da gente finalizar. Você é mineiro, de BH, e como que surgiu a paixão pelo Clube de Regatas Vasco da Gama? Como é que foi que aconteceu isso aí? Pode revelar, pode revelar. O Marcelo sabe, né, Marcelo? O Vasco é um clube nacional, não é um clube do Rio de Janeiro. Tá aí entre Cruzeiro daqui, Atlético daqui. Não, quero torcer para o Vasco da Gama. Como é que foi? Então, Miguel, o Vasco, a torcida é nacional. É isso. A família do meu pai é do interior de Minas, é de uma região próxima a Juiz de Fora, e aquela região ali só tem vascaíno, flamenguista, botafoguense, tricolor, porque a influência... É uma região muito carioca, né? Muito. Uma região carioca, eu lembro do último Fla-Flu lá. Fla-Flu, acho que na despedida do Zico, não foi ali? 89, talvez? Teve um Fla-Flu ali nessa região. Foi. Sim. Foi, eu acredito que em Juiz de Fora, inclusive. Juiz de Fora, exatamente. 89, 90, talvez. Mas é uma região muito influenciada pelo Rio, e até é mais fácil ir da cidade do meu pai para o Rio, a capital, do que para Belo Horizonte. Então, historicamente, pelas transmissões de rádio, as transmissões de TV. Então, a Globo, que sempre foi detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro, não tinha afiliada que transmitisse os jogos de Minas lá. Então, no Rio de Janeiro... A Globo do Rio que passava. A Globo do Rio passava todos os jogos para lá. Então, a influência foi muito grande naquela região. Então, as pessoas são ali... Antes
era mais raro. E aí depois, com uma democratização maior da informação, com a internet, hoje a gente já começa a ver gerações de cruzeirenses, de atleticanos lá, mas antes isso era muito raro, não existia, de fato. Eu ia para lá nas minhas férias, não encontrava nenhum amigo, até primo cruzeirense atleticano, era só rivais ou vascaínos. E a família do meu pai é basicamente toda vascaína, e aí como fui um herdeiro dessa paixão, ou desse karma, se é que podemos dizer, mas sempre brincavam muito comigo. Peraí, você é mineiro e torce para o Vasco? Eu falo, sim. Assim como muitos manauaras torcem para o Vasco, torcem para o Flamengo, são clubes muito populares e que eu sempre defendo, né? Clubes como Vasco, Flamengo, clubes de massa, precisam entender a sua dimensão e privilegiar seus torcedores do país inteiro. É preciso alcançar essas pessoas, não só jogando eventualmente nesses lugares, mas também promovendo ações de sócio-torcedor com preço popular, para essas pessoas se sentirem parte, de fato, do clube, porque muitas vezes o clube fica distante e se esquece que tem torcida muito além do Rio. E eu estava vendo um estudo falando justamente sobre isso, que tem alguns times, por exemplo, Palmeiras, Vasco e Flamengo, se eu não me engano, são os 3 que mais têm torcedores fora do seu estado do que dentro do seu próprio estado. O Palmeiras tem mais torcedor no resto do Brasil do que em São Paulo. O Vasco e o Flamengo têm mais no resto do Brasil do que no Rio. É isso. Então, é muito por essa influência, né? Principalmente da Globo, que transmite os jogos do Vasco, do Flamengo e do Botafogo, do Fluminense, aí para essa região de Juiz de Fora. A Globo de São Paulo, que transmite os jogos do Palmeiras, do Corinthians, lá para a região Nordeste, é muito dessa influência, né? Isso, até bem antes da TV, Miguel, a influência do rádio era muito grande. E o rádio no Brasil não tinha, pelo menos as transmissões esportivas não tinham abrangência local. Então a Rádio Nacional chegava no Nordeste. Então o torcedor de lá acompanhava os jogos do Flamengo. O Flamengo do Zico, então, foi muito beneficiado por esse alcance de rádio. E aí depois, ali naquela época também surgindo a televisão, são clubes que entraram nessa esteira. Hoje a gente já vê mais, a cobertura é muito regionalizada, e até lá em Minas. A própria Globo Minas já chega nesses lugares transmitindo Cruzeiro Atlético, que antes não acontecia. No sul de Minas, por exemplo, há uma predominância de clubes paulistas ainda, porque pela proximidade, pela influência de São Paulo, clubes como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, têm muitos torcedores por lá. Eu vejo que você precisa entender a abrangência do seu clube até para conseguir não só atender esses torcedores, mas, de alguma maneira, ter receita também. É uma fonte de receita para esses clubes, não só na hora de negociar direitos de televisão, por serem os mais populares, mas também para captar a receita de torcedores fora do estado. Muito bem, então quero agradecer aqui a presença, agradecimentos especiais ao Breiler Pires, jornalista dos canais ESPN, ao Breilerson. Tem uma história do Breilerson que fica para os próximos podcasts. Se puder resumir rapidinho, tá no teu time também, Breiler. Que história é essa? Jogador na balada, ao lado do velho Vamp? O Breilerson foi uma cascata que a gente fez na Placar. A Placar, na época que eu trabalhava, tinha quase que uma lenda. Os antigos editores ficavam comentando: poxa, teve um repórter lá do Rio que saiu para a balada com o Maurício, ex-jogador do Botafogo, e se passou como jogador. E aí eu fui pesquisar essa matéria, e na época que eu fiz essa do Breilerson, tinha exatos 10 anos que o cara tinha feito essa matéria lá no Rio. Aí a gente falava, vamos reproduzir uma aqui em São Paulo, e aí me escalaram para essa missão. Aí eu liguei para o Vampeta, ele contou... não, eu tenho uma casa de pagode na zona norte de São Paulo, a gente vai para lá e arma esse esquema. Aí eu, perfeito, né? Aí me vesti, a produtora da Placar arrumou uns cordões para mim de ouro, de jogador, paletó, fui a caráter, né? Achando que estava o boleiro típico. Quando eu cheguei lá, o Vampeta me viu e falou, você tá louco? Você tá parecendo que você está indo rezar uma missa. Aí ele me deu um boné, virou, ajudou a compor o figurino. Aí chegamos lá no pagode dele. Aí ele falou, não, vou fazer o esquema direito, então. E aí uns amigos do Vampeta estavam tocando nesse pagode.
ele chegou pro vocalista, explicou o esquema, aí de repente no meio do pagode o cara para ali o batuque e anuncia, não, eu queria mandar um salve aqui pro Vampeta, tá ali do lado do Breylerson, jogador que jogou muitos anos na Grécia, não estava aqui ficou muitos anos fora do país e tá chegando para vestir a camisa do Timão, é o novo reforço do Corinthians. Aí a galera no pagode, foi aquele frisson, né? Pô, jogador do Corinthians na balada, aí foi, galera pedindo autógrafo, outros dando enquadro, pô, mal chegou e já tá vindo pro pagode. Foi divertido para viver um dia de jogador. Foi só por uma noite, mas garanto que o Breylerson já está aposentado. Que história sensacional ao lado do velho Vamp. Então, nosso muito obrigado, Breyler Pires, aqui por atender o pedido do Gol Olímpico Podcast. As portas estão escancaradas para uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso. Valeu, Marcelo, Miguel, Gabriel. Um abraço, saudações para todos os ouvintes e espectadores do Gol Olímpico. Saudações da nossa parte também. Miguel Paulo Beto, até a próxima. Valeu, Marcelo, valeu, Breyler, você que nos assiste, nos ouve, enfim, muito obrigado, Breyler, foi uma honra poder conversar com você aqui, e até a próxima. Valeu.